Shalom. Hoje nós vamos continuar vendo sobre personagens bíblicos que são gente como a gente. Hoje vamos olhar sobre a vida de Judas. Talvez no primeiro momento você diga: Ah, mas Judas, não desligue o seu computador, não desligue o seu celular. Há na vida desse personagem muitas lições a serem aprendidas e nós podemos aproveitar a oportunidade. Foi tudo registrado, tudo a respeito dele que nós precisávamos saber está ali nos evangelhos, nas profecias bíblicas. Então há muito que nós podemos olhar sim e aprender. Então vamos seguir em frente, olhar para a vida de Judas e aprender algumas lições que Deus quer nos transmitir. Vamos orar primeiro? Pai, nós queremos pedir a tua graça sobre nós, que a tua capacitação venha sobre as nossas vidas, para que possamos aprender as lições que o Senhor quer nos transmitir através da tua palavra. Fala conosco através desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Judas, ele é com certeza um dos personagens mais desprezados na história, podemos dizer assim. Quando você quer falar de um traidor, de uma pessoa que fez algo ruim, alguém que traiu a confiança de outrem, nós chamamos de Judas. Ah, aquele é um Judas e tal. E assim vai. Porque a vida de Judas ficou estigmatizada por aquilo que ele fez. Afinal de contas, ele andou 3 anos com o Mestre. 3 anos ele andou com Jesus para, ao final, trair o seu mestre, trair a Jesus e permitir que Jesus fosse morto. Então, quando nós olhamos para a vida de Judas, nós vemos o quanto ele se desviou dos princípios básicos que o Senhor havia transmitido, os ensinos que o Senhor havia deixado com os seus discípulos. Quando nós olhamos para listas dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, normalmente o nome de Judas vem por último. Ele aparece normalmente por último e vem junto, acoplado, né, o título que ele acabou recebendo, aquele que traiu o Senhor. E isso, na verdade, acaba sendo para mim, para você, uma advertência. Que tipo de advertência? Porque se um homem que andou tão próximo de Jesus, ele pôde endurecer o seu coração e ele pôde trair a Jesus, então cuidado, nós também podemos. Então, não descuide da sua vida espiritual. Se algo que a gente observa na vida de Judas é que ele não foi diferente dos demais apóstolos. Ele andou junto com o Senhor. Ele recebeu os mesmos ensinos que os demais. Isso quer dizer que ele tinha a visão privilegiada, no sentido de que ele estava vendo as coisas em primeiro plano, ele tinha os seus ouvidos privilegiados, porque ele podia ouvir não apenas aquilo que a multidão ouvia, mas ele também podia ouvir naqueles momentos especiais em que o mestre ele separava um tempo para estar sós com os seus discípulos. Então, Judas teve muitos privilégios, mas ele não soube aproveitar as oportunidades. Ele descuidou das oportunidades, descuidou da sua vida espiritual. Por isso, muito cuidado. Não se sinta forte, não se vanglorie, não se sinta indestrutível como a pessoa que nunca irá cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É a advertência da palavra. Então, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida de oração, cuide da sua vida de leitura da palavra, alimente o seu espírito na comunhão com o Senhor. É isso que vai te prover fortalecimento no momento da perseguição, no momento da angústia, no momento em que vem a crise, no momento que vem a incredulidade. Sim, todos nós passamos por momentos de incredulidade.
Todos nós enfrentamos aqueles momentos em que a nossa fé parece que foi embora. Parece que ela se desfez, virou fumaça. Todos nós passamos por momentos assim. Às vezes é fruto de um trauma, de uma crise, de um problema sério que acontece, ou às vezes simplesmente do nada. A dúvida nos assalta, a nossa mente não nos ajuda e às vezes o nosso coração fica sobressaltado porque começamos a questionar algumas coisas que dizemos crer. Mas quando nós temos um bom alicerce, ainda que o edifício balance, ele estará seguro porque os seus alicerces serão firmes, serão profundos e ele não se deixará abalar. Então mantenha a sua vida espiritual em dia, porque à medida em que você se fortalece no seu andar com Deus, o resultado é que, quando vierem esses momentos complicados, diferentes, difíceis, pode até balançar, mas não vai cair. Uma advertência outra que também a vida de Judas nos traz é que é possível estar tão perto do Senhor e ao mesmo tempo ter o coração sendo endurecido. Sim, é verdade. O nosso coração, ele pode ir se endurecendo aos poucos, apesar de estarmos perto do Senhor. Então você pode passar por experiências, você pode receber ensinos, você pode vivenciar momentos preciosos com Deus, mas ainda assim o seu coração está num processo de endurecimento. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Judas. Ele foi chamado para ser um dos 12. Ele estava no meio daqueles que seguiam Jesus, dos discípulos, e dentre os discípulos ele foi chamado. E aí nós precisamos sempre ter em mente uma coisa: Deus é soberano. Jesus chamou Judas. Não aparece na Bíblia como foi o chamado de Judas, mas uma coisa é fato: ele foi chamado por Jesus. E assim como Judas, eu e você também somos chamados. Mas precisamos cooperar. Não basta eu me vangloriar no fato de que, eu fui chamado. Jesus, ele me tocou. Eu um dia fiz uma oração entregando a vida a Jesus. Não se agarre a isso. Não se prenda às experiências apenas. É necessário a gente cooperar com o Senhor e manter o nosso coração comprometido com a sua palavra. O nome de Judas significa Jeová conduz. Nós sabemos que na antiguidade os pais davam nome para os seus filhos de acordo com aquilo que eles esperavam que acontecesse na vida daquela criança. Então, quando os pais de Judas, e o nome do pai de Judas era Simão, quando Simão ele decidiu colocar o nome de Judas, qual era o sonho desse homem? Qual era o sonho na vida da mãe de Judas? Que ele fosse alguém conduzido pelo Senhor. Porque Judas é o Senhor ou Jeová conduz. E, no entanto, a gente olha para a vida dele e vemos que Judas foi alguém que se distanciou. Dar um nome profético é bom, porque os pais estão profetizando na vida dos filhos. Mas a decisão de seguir ou não a direção daquela profecia é do filho, é de quem recebeu o nome. Então, pais, mães, muitas vezes nós trazemos um peso porque os filhos decidiram diferente do que nós ensinamos. Mas lembre-se, nós fazemos a nossa parte, ensinamos, profetizamos, apontamos caminho. A decisão final é sempre dos filhos. Bom, quando nós vemos a lista dos apóstolos, vemos que é Judas. Judas Iscariotes. Iscariote quer dizer, é uma palavra composta, na verdade, né? Ishi, que quer dizer homem, e Queriote era o nome de uma cidade que era ao sul de Judá. Então podemos dizer assim, que ele era Judas,
homem de Quiriote, ou Quiriate, né? E aí alguns lugares eram identificados por esse nome. O homem de Quiriate era Judas. E ele era um homem comum, como todos os demais. Se a gente olhar no meio dos discípulos, não vamos ver Judas se destacando, não veremos ele falando, pelo contrário, a primeira vez e única, na verdade, em que a gente vai ver Judas se manifestando claramente é quando ele toma a iniciativa de ir procurar os sacerdotes no Sinédrio para entregar Jesus. Então ele era uma pessoa que estava ali, sem destaque nenhum, sem nenhuma luz própria, e estava misturado com os outros. Mas quando nós descobrimos que Judas ele chegou a uma posição de guardar a bolsa, vamos relembrar, a Bíblia é clara quando diz que Jesus e seus discípulos tinham um ministério itinerante. Viviam de quê? Eles viviam daquilo que era doado, ofertas e as comidas, as pessoas que hospedavam eles nas suas casas e tal. As pessoas proviam o meio para que Jesus e seus discípulos pudessem ter subsistência. Então eles tinham a bolsa, eles tinham a tesouraria. Vamos chamar Judas de tesoureiro do ministério de Jesus. Ora, para ele chegar nessa posição, Judas precisaria ganhar a confiança do grupo. E foi exatamente o que aconteceu. Judas, ele chegou a uma posição de confiança muito grande. E tanto é assim que lá na frente, quando Jesus ele diz que um deles iria traí-lo, os discípulos perguntam: quem? Quem? Ninguém olha para Judas. Ninguém aponta o dedo para Judas dizendo: ah, eu já sabia. Ah, eu sei que é Judas. Ah, eu desconfiava de Judas. Não, ninguém. Ele era uma pessoa de confiança dentro do grupo. Então percebe? A aparência demonstrava algo. A aparência mostrava integridade, a aparência demonstrava que ele era uma pessoa confiável. No entanto, internamente, o coração de Judas estava sendo corrompido aos poucos, ao ponto de chegarmos lá na frente em João e descobrirmos que Judas, ele na verdade não só ganhou a confiança, mas ele roubava da bolsa, ele tirava para si aquilo que era de todos. Então ele tinha no seu coração uma tendência perversa à ganância, à avareza e de querer os bens para si. Bom, quando a gente olha esse quadro de Judas, muitas vezes vem aquela pergunta, mas por que Jesus escolheu Judas? Afinal de contas, há muitas profecias que falam a respeito da traição de Judas. E alguns chegam a perguntar, mas Judas ele foi criado para trair? Judas foi criado para negar e entregar Jesus? Judas foi criado para ser lançado no inferno depois? Essa é uma questão que é levantada, porque, na verdade, assim, existe uma tensão muito grande, uma linha tênue, na verdade, entre que separa a soberania de Deus e a escolha humana. Na soberania de Deus, nós vemos, por exemplo, que Jesus ele deixa claro o seguinte: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então Jesus está deixando claro uma coisa: olha, vocês estão me seguindo porque eu escolhi vocês. No entanto, isso é soberania. No entanto, embora a gente veja Deus tomando a iniciativa da escolha e do chamado, a decisão de trair, ela ficou nas mãos de Judas. Ele poderia não ter feito, mas ele fez. Então, a gente pode olhar alguns textos, por exemplo, eu convido você a olhar comigo alguns textos bíblicos que demonstram essa questão das profecias, e aí a gente vai entrar nessa questão da soberania de Deus e da presciência de Deus. Vamos olhar, por exemplo, para o Salmo 41, verso 9. Leia comigo. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então veja só, no Salmo aqui, ele está dizendo o meu amigo. Jesus o considerava amigo. Lembra que Jesus também fala assim, olha,
Não chamo vocês servos, mas amigos. Jesus tinha Judas como um amigo. E não apenas isso, diz em quem eu confiava. E está falando especificamente de Judas que se levantou contra ele. Ele está dizendo em quem eu confiava. Então Jesus, ele não chamou Judas para ser um dos seus apóstolos e disse assim, ó, vou te chamar, dizer é uma força de expressão aqui, né? Jesus sentindo ou pensando isso, né? Olha, eu vou te chamar, você vai estar entre os 12, eu não quero nada com você, porque você é traidor, e você vai me entregar para a morte, mas tem que ser assim, porque está escrito na profecia. Jesus não fez isso. Jesus o chamou para ser seu amigo e colocou sobre ele a confiança a ponto de Judas cuidar da bolsa, das finanças do grupo. Agora olha para João, o Evangelho de João, capítulo 13, no verso 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, aqui nós vemos Jesus, ele está olhando, sabendo que a pessoa sobre quem ele colocou a sua confiança, a quem ele chamou de amigo, é aquele que come no seu pão, pão do seu prato, esse levantou o seu calcanhar contra ele. Então, percebe? Quando a gente olha esses dois, é como se João 13:18, que é aquela última ceia, quando Jesus se reúne com seus discípulos, lava os pés dos discípulos, ele dá a ordenança da ceia, né, um momento crucial ali na vida de Jesus, e esse momento especial se prolonga depois, né, capítulo 14, 15, 16, por aí vai. Então, nós vemos que João 13, verso 18, é o cumprimento de Salmo 41, verso 9. Agora vamos olhar para o Salmo 55, os versos 12 a 14. Veja só o que diz o Salmo. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha como o salmista foi profético aqui e demonstrando mais uma vez, da mesma forma como o capítulo 41, né, o Salmo 41, que era o amigo íntimo de Jesus. Aí a gente vai para Zacarias, capítulo 11, os versos 12 e 13. Leia comigo. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ou seja, Zacarias está aqui reproduzindo, em termos proféticos, a traição de Judas, quando ele vende Jesus por 30 moedas de prata e depois de fazer isso, cheio de remorso, ele pega as moedas e joga no templo. E nem os sacerdotes quiseram aquele dinheiro para si. Então nós vemos aí a questão da soberania. Agora, a soberania, ela nunca pode ser dissociada, separada da presciência de Deus, da ciência antecipada, do conhecimento antecipado de Deus. Deus é Deus. E Deus, sendo onisciente, é o único que é capaz de conhecer todas as coisas ao mesmo tempo. Todo o passado, presente e futuro está diante dos seus olhos. Por isso, Deus tem presciência. Ele conhece o que vai acontecer. Por isso, as profecias a respeito de Judas estão registradas
para que, se soubesse que Deus havia preparado tudo e ele sabia de antemão tudo que Judas ia fazer. Lembre-se, Satanás não conhece o futuro, ele não consegue discernir as coisas espirituais. O diabo não consegue interpretar as profecias bíblicas. Então, Satanás, ele tentou matar Jesus, assim como fez lá com Moisés, né, matando todas as crianças até 2 anos. Depois ele tentou outras formas de dissuadir Jesus, até que ele vislumbrou a possibilidade de matar Jesus. Ele não sabia o que ia acontecer. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, se Satanás, se o império das trevas soubesse o que estava fazendo, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Então, Deus conhece o futuro, mas Deus não obriga o homem a fazer absolutamente nada. Mas Deus sabe as decisões que cada um irá tomar. Então, podemos dizer assim, Judas tinha o mesmo potencial que todos os demais. Ele tinha o mesmo potencial. Eu ilustro da seguinte forma. Por que Jesus ainda não voltou? A gente pensa assim, bom, a Bíblia diz que os sinais teriam que vir, o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as gentes, né, aos povos, etnias. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, toda geração tem o potencial de ser a última geração. No entanto, se uma geração, por exemplo, se a nossa geração, a geração atual, não conseguir cumprir a grande comissão, não é porque ela não tinha potencial para isso. Ela tem, a nossa geração tem o potencial de cumprir o ide de Jesus e ver o Senhor cumprindo todas as promessas e sinais que ele havia dito. No entanto, se nós falharmos, isso ficará para a próxima geração. E a próxima geração surgirá com o potencial para cumprir a grande comissão e ouvir o soar da trombeta. Assim também, Judas, ele tinha o potencial de ser como Pedro, como Paulo, mesmo falhando, com suas falhas no coração, como Pedro tinha, ele negou Jesus. Ou como Tomé, que duvidou. Judas tinha todas as possibilidades de ser um apóstolo bem-sucedido e cumprir um chamado que glorificasse o Senhor. No entanto, ele começou a esfriar o seu coração. Onde? Não sabemos. Mas o que sabemos é que todos os apóstolos no início, eles tinham uma expectativa. O povo de Israel todo, de uma forma geral, eles tinham uma expectativa, a expectativa de um Messias guerreiro, um Messias que pudesse assumir o lugar de Davi, né? Expulsar os romanos, libertar o povo dos romanos, assumir o trono e governar sobre a nação. Era esse tipo de Messias que eles esperavam. Agora, o que nós sabemos é que muitos do povo, das autoridades, e aí entramos possivelmente também com Judas e outros, foram duvidando de que Jesus fosse esse Messias. Por quê? Porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, ele não tinha bens, ele não montou um exército, não deu treinamento de guerra para eles. Pelo contrário, Jesus ensinava a dar outro lado, dar o manto, andar a segunda milha, e isso ia contrário a toda a expectativa que o povo hebreu tinha durante muitos anos, séculos, a respeito do Messias prometido. Então, quando nós olhamos para Judas, vemos que ele e outros também estavam assim meio, talvez, desiludidos. Lembra, 2 deles estavam no caminho de Emaús, não estavam acreditando na ressurreição. Jesus apareceu ao lado deles, eles sentiram o coração queimar, mas ainda assim não conseguiam crer que era Jesus ressuscitado. Só depois, quando Jesus saiu, eles foram crer. Então, nós vemos que isso estava no meio deles. Quando Jesus apareceu aos discípulos, eles estavam trancados, estavam morrendo de medo. E Jesus está lhe dizendo, olha, sou eu, não tenham medo.
Então eu acredito que, com o passar do tempo, os discípulos eles foram deixando o coração aberto. Tinham medo, tinham dúvidas, mas o coração estava aberto. Mas Judas manteve um coração fechado e acabou deixando a ganância falar mais alto. Talvez pela frustração de não ver Jesus se posicionar como um líder forte, guerreiro, lutador, que ia tomar o trono à força, talvez por ele não ver essas características em Jesus, ele foi desviando o seu foco. Deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a bolsa. E eu acredito que um dos pontos culminantes foi lá na frente, já próximo do fim, quando Jesus e os discípulos param em Betânia. Quando Jesus e os discípulos pararam ali na casa de Simão, o leproso ou ex-leproso, né? Acontece algo interessante. Estavam lá também os amigos íntimos de Jesus, que era Lázaro, Marta, Maria. E Maria então toma um bálsamo de nardo puro, caríssimo, avaliado hoje se pensa que seria o equivalente a um ano de trabalho, um ano de salário. Né? Você pega o salário de 12 meses, seria o equivalente ao valor daquele perfume. E ela então vai e derrama aquilo sobre Jesus. E aí acontece algo que é um burburinho entre os convidados, os que estão ali. E Judas, então, ele faz um comentário. Nós não sabemos como foi isso, mas provavelmente aquele comentário paralelo, né, falando com alguém que estava do lado. Por que esse desperdício? Poderia ter pego todo esse dinheiro, né, vender esse perfume, pegar todo o dinheiro e dar aos pobres, ajudar os pobres. E lá em João capítulo 12, verso 6, João, que escreve bem depois ele vai se dar conta do que estava acontecendo, né? Então João diz, olha, ele era ladrão, ele estava falando isso porque ele estava de olho na bolsa, porque se vendesse esse dinheiro vinha para a bolsa e Judas tinha o controle financeiro do grupo e ele teria acesso a todo aquele dinheiro. Mas Jesus, percebendo o coração deles, ele disse, olha, deixem ela fazer isso. Ela está se antecipando para a minha morte. E aquilo Jesus usa também para repreender Simão. Simão, olha, eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés. Ela não cansa de me lavar os pés com as suas lágrimas, me derrama esse nardo puro aqui. Então, veja só, há uma situação ali vexatória, na verdade. E Jesus chama atenção, mas isso não muda o coração de Judas. A sequência é que então Jesus e os discípulos se reúnem para a última ceia. João capítulo 13 diz que eles vão para um lugar onde é preparada então a última refeição. E Judas aproveita esse tempo e vai ao sinédrio e ele vai ali confabular com os sacerdotes sobre vender Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo comum, um baixo escravo, um escravo que não valia grande coisa. 30 moedas de prata. E Jesus foi vendido como escravo. Ali é a primeira vez que a gente vê Judas de fato se expondo. Quando ele vai, ele negocia a venda, a traição de Jesus, e depois quando ele volta, porque ele retorna, fica junto com os discípulos naquela refeição, e quando Jesus ele diz, olha, um de vocês vai me trair, Judas está ali, no meio deles. E eles começam a perguntar, serei eu, mestre? Serei eu? E então Judas também faz a pergunta, porventura serei eu? Ou seja, ele estava sendo hipócrita, porque ele tinha acabado de vender Jesus. Mas Jesus não se deixou vencer por isso. O que ele fez naquela noite? Ele tomou água, ele tomou a toalha com que tinha se cingido e ele então foi lavar os pés dos discípulos. E ele lavou os pés de Judas. Ele lavou os pés de Judas. Mas Judas não se quebrantou. E quando eles estão comendo, Jesus, ele deixa claro que o que ia traí-lo é aquele que pegava o pão no prato com ele. E Jesus então pega o pão e dá a Judas. E Judas, naquele momento que recebe o pão, Satanás entra nele. Literalmente a Bíblia diz isso, Satanás entrou nele.
E Judas então vai, combina com os sacerdotes, os discípulos e Jesus vão para o Getsêmani, ali Jesus ora, ele sabe que está chegando um momento crucial em que os pecados da humanidade seriam colocados sobre ele, e então Judas chega e o beija, o entrega com um beijo. Um coração endurecido que não soube discernir quem estava diante dele. E Judas então o trai com um beijo, e naquele momento ele permite que o seu mestre seja levado. A Bíblia diz que, passado esse momento, quando Jesus é levado preso, Judas cai em si. Ele diz: Eu traí sangue inocente. E ele corre ao templo para entregar de volta aquelas moedas, e os sacerdotes não estão nem aí. Eles não estão preocupados com isso. Judas lança aquelas moedas e ele então vai para se enforcar. E quando ele faz isso, ele não está movido pelo arrependimento. Arrependimento é o que aconteceu com Pedro. Pedro se arrependeu de negar Jesus e ele mudou de atitude, ele mudou, ele se transformou numa outra pessoa. Judas sentiu o peso de ter entregue Jesus e o remorso do seu coração o levou à morte. Por quê? Porque assim, remorso leva à autopunição. Remorso não leva à mudança de vida, leva à autopunição. O remorso busca uma forma de calar a consciência, e Judas encontrou no suicídio uma forma de calar a própria consciência. Então, Judas é para nós um exemplo de oportunidades perdidas. Ele teve todas as oportunidades como os outros. Ele teve todo o potencial e capacitação que todos os demais discípulos tiveram, mas ele não soube aproveitar. Sabe, muitas vezes nós também temos essas oportunidades. E eu não estou falando de trair a Jesus, nesse momento não estou falando mais de negarmos a Jesus e sermos como um Judas. Mas quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de viver o Evangelho? Deus nos dá a oportunidade de vivermos Sua palavra, termos experiências profundas com Ele, conhecermos o Senhor de verdade e nós perdemos a oportunidade. Não tomamos a decisão, não entregamos o nosso coração, não permitimos que o Senhor venha fazer a obra que Ele deseja fazer em nós. Então, perdemos oportunidades, perdemos momentos preciosos, momentos de definição na nossa vida nós deixamos escapar, porque permitimos que o nosso coração se apegue a outras coisas e não ao Senhor. Como está o seu coração? Em que você tem colocado o seu coração? A que você tem se apegado? Em que você tem de fato se apegado e abraçado como coisas importantes da sua vida? Elas têm tomado o primeiro lugar? Ela tem tomado o lugar de uma busca profunda do Senhor? Elas têm tomado o lugar de uma vida de experiência de andar com Deus diária? O que é que tem tomado o lugar de você buscar a palavra, a oração e alimentar o seu espírito? Portanto, não siga o caminho que Judas seguiu. Ele permitiu que outras coisas ocupassem o primeiro lugar do seu coração. Ele permitiu que o seu coração se apegasse a bens, a coisas, a valores. E isso fez ele se perder. Não permita que isso aconteça com você. Busque o Senhor, volte-se para o Senhor. Lembre-se, ainda que tenha acontecido tragédias na sua vida, Deus continua sendo o Senhor. Ainda que você tenha passado por lutas, crises, traições no passado, Deus continua sendo o Senhor. A traição de Judas não impediu Deus de cumprir o seu propósito. Pelo contrário, Deus tem o controle. Eu quero dizer para você, a traição de alguém na sua vida, alguém fazer algo contra você, as suas decepções na vida, as suas crises existenciais pelas quais você já passou, nada disso pode impedir que você viva o plano de Deus. Deus é soberano e Ele pode cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Apenas foque o seu coração, foque os seus olhos em Jesus e siga em frente e permita que Ele te leve acima das ondas, acima das águas turbulentas, no meio da tempestade, mas te leve ao outro lado, onde certamente
o propósito maior dele se cumprirá na sua vida. Deus te abençoe.